Bom dia, quarto ano, quinta-feira então, educação física e inglês hoje, então ó, vocês adoram, vamos fazer tudo bem rapidinho para passar bem rápido a nossa manhã e vocês poderem se divertir um pouquinho com a educação física e com o inglês, certo? E para começar a gente vai abrir nosso livrinho de ciências lá na página 67, aonde está falando sobre cadeia alimentar. O filme Madagascar foi genial, gostei muito mesmo. Mas teve uma parte que eu não entendi muito bem. Essa cena onde eles percebem que são livres e saem correndo. Melvin, a zebra, está adiante e atrás está Alex, o leão. E de repente o leão pula e morde a Melvin. Por que será que ele fez isso? Talvez tenha alguma coisa a ver com isso que a professora nos explicou outro dia sobre o que comem os animais, não é? Isso que chamou redes tróficas? Vocês já estudaram que as plantas fabricam seu próprio alimento e que por isso são produtores. Por outro lado, tanto nós como os animais não fabricamos nosso próprio alimento. Então, como o conseguimos? Compramos no supermercado. Nós podemos comprar comida no supermercado, mas os animais não podem. Então, de onde obtêm os alimentos? Alguns comem grama ou ervas e outros caçam animais, isto é, comem carne. Muito bem, mas nenhum animal pode fabricar seu próprio alimento. Por isso, são consumidores. Como bem disse a Michael, dentro dos consumidores existem, por sua vez, 3 grupos. Os herbívoros, como a girafa, a zebra e o rinoceronte, entre outros. Os carnívoros, que por sua vez se alimentam dos herbívoros, como por exemplo o leão, o tubarão e as serpentes. E finalmente, temos os ursos. E também nós, os seres humanos, que comemos tanto vegetais como carne e nos chamamos onívoros. Você percebeu que tudo isto da alimentação de cada um funciona como os vagões de um trem? Por quê? Porque existe a locomotora, que seríamos produtores, atrás vem os herbívoros, depois os carnívoros e atrás os decompositores. Não se esqueça dos onívoros, que podemos comer uma coisa e outra. E também os decompositores, que comem tanto vegetais como animais mortos. Agora, se pensamos no filme Madagascar, você entende por que o leão Alex queria comer a zebra Melvin? Entendo sim. Pelo fato da zebra e do leão se sentirem livres, despertou o instinto de cada um. E como o leão é carnívoro e se alimenta de herbívoros, pulou em cima. Gostaram do videozinho que a prof botou pra vocês? Deu um pouquinho pra esclarecer um pouquinho melhor, né? Sempre porque quando tem animação, vídeo a gente entende melhor. Agora, lá na página 67, tá falando assim, cadeia alimentar. Vocês sabem o que é cadeia alimentar? Como os seres vivos podem se relacionar pela alimentação? Uma das interações mais comuns entre os seres vivos são as relações alimentares. Todos os seres vivos alimentam-se ou pode se tornar alimento de outros seres vivos. Por exemplo, as plantas podem servir de alimento para animais herbívoros. Muitos animais carnívoros caçam outros animais para obter alimento. Chamamos de predadores os animais que caçam outros para se alimentar. Os animais que servem de alimentos chamamos de presas. A gente aprendeu bastante o que é carnívoro, herbívoro, onívoro e compositores, decompositores, consumidores. E agora vocês observaram no videozinho o que é a cadeia alimentar e como é que ela funciona. Então vocês já estão bem por dentro do que cada animal se alimenta, o que acontece. Daí vocês vão botar agora o livrinho aberto, lá na página 68, onde está falando. A cadeia alimentar é a representação de uma sequência de seres vivos em que um serve de alimento para o outro. Nela, os seres vivos são ligados por setas, que partem do organismo que serve de alimento para o que se alimenta dele. Podemos dizer que o ser vivo no qual a seta parte fornece energia para o outro ser. As cadeias alimentares sempre se iniciam como seres produtores,
como as plantas, pois elas não dependem de outros seres vivos para se alimentar. Uma vez que produzem o próprio alimento pela fotossíntese, em seguida estão os consumidores, que se alimentam dos produtores. Esses são seguidos por outros consumidores. Os decompositores atuam sobre todos os seres vivos da cadeia. Portanto, são essenciais para a vida da Terra, pois é a partir deles que o organismo morto são transformados em componentes mais simples e retornam ao ambiente onde podem servir de nutrientes para as plantas, por exemplo. Então, observem ali embaixo como é que funciona uma cadeia alimentar. Olha só, lembra que ele falou da onde que começa, onde que termina? Olha só, ali a gente tem a planta que dá o fungo e as bactérias, depois a planta, quem come? O pássaro, depois o gato do mato, por último a onça pintada, que daí forma o fungo. Vejam que tudo liga um ao outro, nunca vai terminar. Observem ali bem as setinhas, observem novamente o vídeo se vocês quiserem e leiam com bastante atenção de novo esse textinho sozinhos para vocês entenderem. Grifem com marca-texto, porque isso é muito importante, tanto aquela partezinha rosinha ali em cima quanto o textinho. Daí, em seguida, lá na página 69, tá falando assim, número 1. A imagem a seguir mostra uma cadeia alimentar aquática. Olha ali onde é que começa. A planta, o caramujo, depois do caramujo, os peixes menores, depois dos peixes menores, os peixes maiores e, por último, as aves. E quais são os decompositores? Observem ali, né? Olha só, letra A. Quem é o produtor nessa representação? Quem é o primeiro? Onde é que começou tudo? Foi na ave ou foi na planta? Olha lá onde é que está começando. Acabei de dizer onde é que começa e depois qual é a sequência. Letra B. Escreva o nome de um consumidor. Nome de consumidores. Peixes, aves, caramujos, tem vários. Olhem ali, observem ali os consumidores. Depois, letrinha C. Qual ser vivo não serve de alimento para nenhuma outra nessa representação? Qual daqueles ali ninguém vai comer ele? Que só ele comeu um animal, mas ele não comeu nenhum. Observem ali que tá bem fácil. Depois, letrinha D. Quais seres vivos fazem parte de todas as cadeias alimentares, mas não estão ilustrados? Quem são? Quais são ali o que tem o nome, mas eles não estão ilustrados? São os Depois, na letrinha E, desenhe setas na figura para representar a sequência da cadeia alimentar, começando pelo produtor. Então, vocês vão fazer uma setinha do produtor, da planta para o caramujo, do caramujo para o peixe menor, do peixe menor para o peixe maior, do peixe maior para a ave. Bem fácil, vão fazendo setinhas. Depois, pense e discuta a questão a seguir antes de respondê-la. A cadeia alimentar da atividade anterior poderia ter outros seres vivos além dos indicados? Quais? Explique. O que vocês acham? Eu acho que sim, não é? E agora, sim ou não? E qual que vocês acham? Não precisa escrever, pode somente usar na cabecinha, porque pensem que não são somente as aves, podem ser outros animais, não é verdade? Que podem estar lá comendo o peixe maior. E para finalizar o nosso livro grande de hoje, depois de muita leitura, muitos animais, lá na página 70, impacto nas cadeias alimentares. Vocês vão ler esse textinho com muita atenção e depois que vocês terminarem de ler esse textinho, vocês vão pegar o livro de lição de casa de vocês e vão colocar lá na página 30, onde está falando cadeia alimentar. A cadeia alimentar é a representação de uma sequência de seres vivos em que um serve de alimento para o outro. Grifem isso, que isso é muito importante.
que a cadeia alimentar é a representação de uma sequência de seres vivos em que serve de alimento um para o outro. Um vai comendo, o outro, um serve de alimento para o outro. Desenhe um exemplo de um ser produtor e de um ser decompositor. Ali está primeiro pedindo para vocês desenharem um ser produtor. O que vocês podem fazer num ser produtor? Algo que se alimente por meio da fotossíntese, as algas, as plantas. E depois um ser consumidor. Consumidores são aqueles animais que não produzem o seu próprio alimento. Quais são? Pensem, herbívoro, carnívoro, quais são? Aqueles que não produzem o seu próprio alimento, que eles têm que caçar, eles têm que matar para poder estar comendo. Então façam com bastante atenção, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer. Prestem atenção no desenho. Lembra que é desenho de 4º ano, não é desenho de 3º, 2º, 1º ano, G5. Pintem, caprichem. Combinado?